Agora a gente vai conversar aqui no estúdio com o jurista Renato Ribeiro. Renato, boa noite, seja bem-vindo aqui ao seu jornal, viu? Boa noite e é uma alegria estar aqui no seu jornal. Tá certo. Renato, o que significa esse processo para a democracia brasileira? É muito importante, né? Até falo como advogado, nós advogados especialmente, temos sempre a preocupação de que se observe o devido processo legal. Não questiono, sem entrar no mérito específico da decisão, mas as garantias constitucionais ela tem que ser observada em todo o processo judicial. Seja o ex-presidente Lula, que foi até bem colocado pelo ministro Gilmar Mendes. Ele não é mais do que qualquer outro cidadão, mas também não pode ser, pela oposição de alguns grupos, ser tratado como menos. E é isso que seja mais importante nesse momento, é que haja as garantias constitucionais, sobretudo o direito de defesa, presunção de inocência, esculpidos do próprio artigo 5º da Constituição, garantidos. Isso é o que mais importa nesse momento. A gente ouviu aí ao longo do dia, né, muitos ativistas, muitos manifestantes falando o seguinte: a democracia no Brasil acabou. Você acha isso também? Você acha que a democracia acabou no Brasil? Eu não acho que a democracia acabou. Aí é um certo extremismo da própria acepção da democracia ter acabado ou não. O que existe é um processo judicial com algumas questões que são controversas. Eu chamo a atenção para duas delas principais. Primeiro, não é da tradição do Tribunal Regional Federal que está colocado esse processo, o TRF4, que seja expedido um mandado de prisão tão rapidamente como foi nesse caso. Então, não é tradicional e vários setores da imprensa, não só a TVT, checaram e não há um precedente que haja uma decisão tão rápida. Isso gera, efetivamente, uma dúvida em relação à população, porque a população imagina que a decisão está sendo rápida demais. Primeiro Outros ponto. processos não foram tão ágeis assim. A própria tramitação desse processo no Tribunal Regional Federal, ela gerou dúvidas. Nós todos sabemos que muitos processos, eles têm uma tramitação de anos, e nesse caso, o processo ele entrou já com uma agenda, olha, precisamos julgar o mais rápido possível, e um processo que a sentença, até mesmo o acórdão, tem centenas de páginas. Então, isso gera realmente dúvida por parte da população. E cabe, efetivamente, nos tribunais superiores, especialmente no STJ e no STF, uma melhor análise, uma análise com maior detalhamento, maior autocontenção, para que, no afã de se combater a corrupção, e é bom, e ninguém, pelo menos falando aqui por mim, não é o interesse de deixar alguém impune, caso haja efetivamente comprovação, mas que seja garantido à pessoa todo o direito de defesa em todas as instâncias possíveis. O cidadão brasileiro, seja ele do partido A ou B, ele tem que ser tratado da mesma forma, com o direito de defesa da mesma forma. Não diria que um estado de exceção, mas o que é importante deixar claro. Qual que é o papel institucional do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, ele interpreta a Constituição. Então, como intérprete supremo da Constituição, até sendo redundante nessa palavra, ele diz da melhor forma possível o que o texto constitucional, quando, em 88, ainda com Ulisses Guimarães, a Assembleia Nacional Constituinte estava reunida, o que foi o objetivo da nação brasileira na construção daquele texto belíssimo, que também foi modificado posteriormente, mas existe um núcleo duro, um núcleo que nós chamamos de cláusulas pétreas. E as garantias individuais, o artigo 5º, as garantias fundamentais, os chamados direitos fundamentais, eles são chamados de cláusulas pétreas, ou seja, coisa que não se muda nem mesmo a proposta de emenda à Constituição. Entre eles, a questão da presunção de inocência, ninguém ser declarado culpado até o trânsito em julgado. E é sobre isso que o Supremo está se debruçando. O que gera muita dúvida, que gera muita confusão, é que, nessa semana, foi feito um julgamento do habeas corpus impetrado pelo ex-presidente Lula, em que o resultado foi 6-5. Mas nós temos duas ações declaratórias de constitucionalidade, ações essas que estão discutindo se realmente é válida essa prisão após a decisão de segunda instância, e nesses dois casos,
já há uma indicação do próprio Supremo, isso ficou claro para quem assistiu o julgamento, especialmente no que tange o voto do ministro Gilmar Mendes e da ministra Rosa Weber, que eles irão modificar o entendimento já proferido anteriormente para que não se mais faça prisão em segunda instância. Especialmente com uma nova proposta agora do ministro Toffoli e do próprio ministro Gilmar, de se aguardar pelo menos o STJ. Eu explico rapidamente qual que é o pensamento desses dois ministros. Eles pensam o seguinte: como o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele é um órgão de cúpula, então um tribunal superior que tenta pacificar a jurisprudência, dos 5 tribunais regionais federais e dos 27 tribunais estaduais, toda a legislação infraconstitucional, tudo que não é Constituição, que é julgado pelo STF, passa a ser julgado pelo STJ. E então o STJ ele teria a pacificação da jurisprudência. Porque é comum, e isso não só no direito penal, no direito eleitoral, no direito do trabalho, em todas as áreas e as áreas jurídicas, é muito comum que um tribunal tenha um entendimento. O Tribunal do Rio Grande do Sul pensa de uma forma, o Tribunal do Rio Grande do Norte pensa da outra, o Tribunal do Mato Grosso do Sul pensa de uma outra forma ainda, e cabe ao STJ a pacificação dessa jurisprudência. Dizer, olha, o correto entendimento é desse tribunal ou daquele, ou nenhum deles, é um outro entendimento que esse Tribunal Superior acaba indicando para todos. Então essa é a proposta do ministro Gilmar e do ministro Toffoli, que parece bastante razoável. Tá certo. Renato, muito obrigado pela presença aqui no seu jornal, viu? Muito obrigado, eu que agradeço.